Continuidade agora, então, vamos falar sobre os direitos sociais, né, que estão lá na nossa Constituição, artigo 6º da Constituição. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Só temos que observar aqui que esses direitos sociais existentes na Constituição dizem respeito aos direitos fundamentais do homem. E todas aquelas pessoas dentro de um Estado, né, como o nosso, a nossa União, o nosso Brasil, que não têm a possibilidade, pelos seus próprios meios, por exemplo, a uma saúde, a assistência à saúde, a um plano de saúde, o Estado vai proporcionar a essa pessoa este plano de saúde, que hoje nós temos qual é? O SUS, bem ou mal, o Brasil possui um plano de saúde gratuito para todos os seus cidadãos. Esses direitos sociais, eles são observados do Estado em relação às pessoas, principalmente quanto aos hipossuficientes. Aquelas pessoas que não têm condições de se manter, por exemplo, em relação à saúde, a ter um plano de saúde, né, próprio, vai usar o sistema único de saúde. O Brasil também proporciona a educação gratuita, desde a creche até o ensino superior, visando a atender quem? Aos hipossuficientes. Os diversos programas do governo de assistência social às pessoas, a Bolsa Família, essas bolsas que às vezes dão algum valor às pessoas, têm o objetivo de quê? Primeiro ali que as crianças estejam na sala de aula. Segundo, que ela possa comprar um mínimo da sua alimentação, porque a alimentação é o quê? É um dos direitos sociais. Então, esses direitos sociais existentes na Constituição, eles visam, em relação do Estado, em relação às pessoas, a atender principalmente os hipossuficientes, a diminuir essa desigualdade social existente entre as pessoas. É essa, digamos, a função do Estado em relação aos hipossuficientes, dar o mínimo existencial desses direitos sociais a cada pessoa, principalmente aos hipossuficientes, até porque eles são resguardados lá, né? Esses direitos acabam sendo resguardados também pelo artigo 5º da Constituição. Mas o que mais cai nessa parte de direitos sociais em provas de concursos públicos diz respeito ao artigo 7º da Constituição, que trata dos trabalhadores. Trabalhador é quem presta serviço sob subordinação de pessoa física ou jurídica, de pessoa privada ou pública. Ou seja, estes são os empregadores. O trabalhador é a pessoa física que presta esse serviço, tá? E esses trabalhadores, eles têm direitos que estão na Constituição, né, no transcorrer do seu artigo 7º. Estão sob a proteção constitucional do trabalhador rural, aquele que trabalha no campo, na lavoura, na pecuária. O trabalhador avulso. Qual é a definição de trabalhador avulso? Eu vou ler para os senhores. Trabalhador avulso é aquele que, sindicalizado ou não, presta serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas, sem vínculo empregatício a essas empresas, com a intermediação obrigatória do sindicato da categoria, ou quando se tratar de atividade portuária do órgão gestor de mão de obra. Basicamente, hoje, o trabalhador avulso ele existe no porto. Por quê? O trabalhador ele tem que estar, né, sindicalizado. E este trabalhador que está lá no porto, chegou um navio, ele vai trabalhar no desembarque do material daquele navio. O navio vai embora, chega outro, ele vai trabalhar no desembarque daquele outro navio. Aquele navio vai embora, chega um novo, ele vai trabalhar ali também. Ele vai criar um vínculo empregatício com cada uma daquelas embarcações que estiveram ali e ele ajudou a desembarcar o material? Não. Por isso que ele é um trabalhador avulso, tá? Tem a intermediação obrigatória do sindicato da categoria, quando se tratar de atividade portuária, ou seja, ele trabalha avulsamente para cada um daqueles navios sob a vigilância ali do sindicato. Esse é o trabalhador avulso. O trabalhador doméstico, né, que não é só a secretária lá doméstica, a empregada doméstica, é o motorista, é toda aquela pessoa
que presta um serviço a alguém, desde que esse serviço não tenha a característica de dar lucro ao empregador, tá certo? Por exemplo, você tem uma empregada doméstica, ela faz os afazeres da casa, tá? Cozinha, beleza, atende a você. Aí você descobre que aquela sua empregada doméstica, ela faz um bolo na torta de maçã sensacional. Aí você pega, conversa com ela, ela começa a fazer torta de maçã e você pega essa torta de maçã e leva para o cursinho para vender. Ela deixa de ser empregada doméstica. Por quê? Porque ela está fazendo um trabalho que está trazendo lucro para você. O empregado doméstico não pode trazer lucro para o patrão. Ele tem que prestar um serviço doméstico, motorista, tá? O jardineiro. O servidor público, né? Que é quem presta aí o concurso público. A Constituição Federal não menciona o eventual, que é aquele, por exemplo, existe o curso, ele trabalha com aula para os alunos, aí estraga o ar-condicionado, ele vai chamar alguém para consertar o ar-condicionado. Aquela pessoa que vem consertar o ar-condicionado é o eventual, ele não tem vínculo com a escola. Eventualmente um ar-condicionado estraga e alguém vem consertar. O autônomo é aquele que se responsabiliza por tudo em relação à sua profissão. Ele corre, os riscos da profissão correm por sua conta. Por exemplo, um taxista, ele é autônomo, ele é o responsável, ele é o seu patrão, né, em relação àquela profissão que ele exerce. O temporário é quem vai trabalhar em determinado local por um período determinado. A regra é a não temporalidade, né? Temporalidade. A regra é que o contrato de trabalho seja por tempo indeterminado, mas existem situações que ele é por tempo determinado, aí fica ali um temporário, né? Determinado tempo. Mas não se preocupem muito com as definições, se preocupem muito em ter uma ideia do que é um e o que é outro. Essas definições realmente elas caem muito para quem vai prestar um concurso para o Tribunal Regional do Trabalho, né? O trabalhador ele tem direito à indenização, além de outros direitos contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. Quando que o trabalhador vai receber a indenização? Quando ele for despedido de forma arbitrária e sem justa causa. Tá? Ele pediu para ir embora, ele vai acabar recebendo essa indenização? Sempre, né? Ele tem direito a seguro-desemprego por desemprego involuntário, ou seja, ele não quis sair do emprego, foi mandado embora. Ele vai receber o seguro-desemprego. Tem direito ao fundo de garantia por tempo de serviço, tem direito ao salário mínimo nacionalmente unificado, com reajustes periódicos, vedada sua vinculação para qualquer fim, tá? Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Essa definição costuma cair em prova. O trabalhador ele tem direito a um piso salarial e esse piso salarial ele é proporcional ao quê? A complexidade e a extensão do trabalho dele. É essa a definição. Extensão e complexidade do trabalho, que vai dizer o piso salarial do trabalhador. Tá? Irredutibilidade do salário, salvo acordo ou convenção coletiva. Você recebe R$1.000, você não pode, em hipótese nenhuma, passar a receber R$900 em um contato direto do trabalhador com o empregador, do empregado com o empregador, não. Mas se houver uma convenção e um acordo, né, um acordo coletivo, e toda uma categoria tiver o seu salário reduzido, por exemplo, a empresa está com dificuldades financeiras e vai ter que demitir um percentual dos seus funcionários. Após um acordo e uma convenção coletiva, todos concordaram com a participação do sindicato que o salário de todos seriam reduzidos 5%. Todo mundo teria uma redução de 5% no salário. Aí houve um acordo, houve uma convenção, houve a participação do sindicato e todos os salários foram reduzidos em prol do quê? Em prol de ninguém ser demitido. Pessoal, o que tem que ficar na cabeça de cada um, e às vezes aparece em prova, é que a redução do salário não é uma garantia, a irredutibilidade do salário não é uma garantia absoluta. O salário pode ser reduzido, tá? Mas a condição é do acordo e convenção e o acordo coletivo com a participação do sindicato. Essa é a regra. Garantia do salário mínimo para quem recebe remuneração variável. O que é isso? Por exemplo, no shopping center tem uma loja que os vendedores recebem por comissão. 10% de tudo aquilo que vendem.
Determinado mês, a vendedora vendeu 10 mil reais, ela ganhou 10%, ela ganhou R$ 1.000. O salário mínimo, vamos criar um exemplo fictício aqui, o salário mínimo é R$ 900, tá? O salário mínimo do Brasil hoje, unificado, R$ 900. A vendedora do shopping trabalha por comissão. Ela trabalhou o mês inteiro, vendeu 10 mil reais naquele mês, ganhou 10% em comissão, ganhou R$ 1.000, ganhou mais que o salário mínimo. No outro mês, ela vendeu 20 mil reais, ganhou R$ 2.000, 10%. No mês seguinte, ela vendeu 5 mil reais. Ela vai receber R$ 500? Não. Ninguém pode receber menos que o salário mínimo, a não ser, né, quem trabalha proporcionalmente lá, que não completa a carga horária semanal de trabalho ou não trabalha todos os dias, certo? Aí existe a situação de receber proporcionalmente. Mas aqui nós estamos falando de quem recebe remuneração variável. Quem recebe a remuneração variável pela Constituição Federal não vai receber menos que o salário mínimo, tá? Então, se ela vendeu 5 mil reais, ela vai receber 500 reais? Não. O empregador vai ter que completar a quantia de 400 reais para que ela receba no mínimo 900 reais. Porque quem recebe remuneração variável não pode receber menos que o salário mínimo. Aí o empregador completou, ela recebeu 900 reais. No outro mês ela vendeu 30 mil reais. Ela vai receber 10%, vai receber 3 mil reais. O empregador pode pegar e descontar aqueles 400 que ele adiantou no mês anterior? Não pode. Ela vai receber os 10% dos seus 3 mil reais. Tá certo? 13º com base na remuneração integral ou da aposentadoria do mês de dezembro. Ou seja, a pessoa trabalhou, é aposentado e de janeiro a novembro o salário foi R$ 1.000. Dezembro o salário era R$ 2.000. Ela vai receber o 13º equivalente proporcional ali, equivalente aos R$ 2.000. Em cima dos R$ 2.000, não em cima dos 1.000 que ela recebeu o ano inteiro. Tá certo? Essa é a regra. Remuneração noturna superior à diurna. A remuneração do salário noturno será superior à remuneração do salário diurno. Isso está lá na Constituição Federal, tá? Uma coisa que é importante aqui, pessoal, é crime a retenção dolosa do salário do trabalhador. O empregador, ele não pode reter dolosamente o salário do empregado. Isso aí tem que chegar pronto na prova, tá certo? Participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Campeão em provas, este inciso aqui da Constituição Federal, do artigo 7º, tá? A definição, como está aqui, não vai ser mudado absolutamente nada. Participação nos lucros, direito do trabalhador. Participação nos lucros ou resultados, desvinculada. É desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Eventualmente, ele pode participar da gestão da empresa. Ok. Mas o nosso problema para a questão está aqui, ó, a participação nos lucros. Ela não é vinculada à remuneração. E a questão vai insistir para que vocês errem dizendo que a participação é vinculada. A frase vai estar igualzinha aqui, eles só vão tirar o des e vão escrever vinculado. É desvinculado, tá certo? Salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda. Os direitos sociais visam a atender os hipossuficientes. Então, quem ganha muito vai ganhar um salário família? Não é necessário. O Estado visa atender o hipossuficiente. Então, filho do trabalhador de baixa renda que vai receber o salário, né? Salário família, certo? Jornada de trabalho. No Brasil, a jornada de trabalho é 8 horas diárias e 44 horas semanais. Facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva. Tá certo? Por exemplo, compensação de jornadas. 8 horas diárias. O trabalhador ele trabalha 8 horas segunda, terça, quarta, quinta e sexta. 5 dias de 8 horas deu 40 horas. Sábado ele trabalha 4 horas. Deu 44 horas. Pode o trabalhador trabalhar 10 horas segunda, 10 horas terça, 8 horas quarta, quinta e sexta e não trabalhar sábado? Pode, desde que exista um acordo ou convenção coletiva de trabalho. Aí ele vai receber a hora extra ou vai receber só o percentual da hora extra. É importante lá no direito do trabalho
que vão estar esses percentuais, o que ele vai receber a mais, os direitos pecuniários que ele tem a mais por trabalhar nesses dias 10 horas. Mas isso é perfeitamente possível, né? A compensação de horários, tá certo? Mediante o quê? Acordo ou convenção coletiva de trabalho, tá? Jornada de 6 horas para turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Turno ininterrupto de revezamento é aquela empresa que trabalha 24 horas. Então, sempre tem um trabalhador lá, 24 horas. Aí, o trabalhador, ele fica trabalhando ali em turnos ininterruptos, né? Uma hora, ele pode ter um horário fixo, ou ele pode uma hora trabalhar uma parte do período noturno, uma parte do período diurno. O que temos que ter em mente é que esse revezamento ininterrupto, a carga horária do trabalhador será de 6 horas. Sempre? Não. É a mesma situação da irredutibilidade do salário. Não é um direito absoluto a irredutibilidade do salário. Por uma convenção, acordo coletivo, pode reduzir o salário dos trabalhadores, todo mundo concordando, né, com a participação do sindicato. Aqui é a mesma coisa. Por uma negociação coletiva, pode ser que não seja 6 horas, seja outro período de trabalho para esse trabalhador em turnos ininterruptos. Mas a regra é 6 horas, salvo acordo, né, negociação coletiva, tá? Repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. Aí o shopping center não vai funcionar, né? Porque tem que repousar domingo, não vai ter ninguém lá trabalhando domingo. Aí existe também a participação do sindicato, né? Toda aquela situação, aonde esse preferencialmente aos domingos, para a empresa do comércio varejista, acaba dando direito ao trabalhador a, no mínimo, um domingo no mês de descanso. No mínimo, um domingo no mês, ele vai ter de descanso, tá certo? Algumas empresas, né, conforme a CLT e decisões do TST, algumas empresas, este revezamento não acontece de um domingo no mês, acontece de 7 em 7 semanas. Aqui, no comércio varejista, acontece de 3 em 3 semanas. Mas o que vai para a prova de direito constitucional é que o repouso semanal remunerado preferencialmente será aos domingos. Será sempre aos domingos? Não, é preferencialmente aos domingos. Se não for no domingo, vai receber um repouso semanal remunerado em outro dia da semana. Mas é preferencialmente aos domingos. É essa a palavra-chave. A hora extra, no mínimo em 50% da hora normal. Aí o empregador paga 70%. Não, eu não posso porque é 50%. Não, é no mínimo 50%. Ele pode pagar 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. O que ele não pode é pagar 40%. Certo? Porque é no mínimo 50%. O trabalhador tem direito a 1/3 de férias. O que é 1/3 de férias? 1/3 do salário que ele recebe no mês das férias, ele vai receber, além do salário, mais esse 1/3. Ele recebe R$900. Um exemplo. Recebe R$900 por mês. No mês das férias, ele vai receber 900 e, no mínimo, 1/3 a mais. 1/3 de R$900, R$300. Vai receber 900 mais 300. Certo? Licença gestante e paternidade. O que é licença gestante? É a mulher grávida, né? Ganhou a criança, ganhou o nenê, ela vai ter uma licença de 120 dias, em alguns casos de 180 dias. Tá certo? E a licença paternidade também existente em relação ao pai. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, no mínimo em 30 dias. Para o direito constitucional, o que tem que levar é isso. O aviso prévio será proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo 30 dias. Redução de riscos por meio de normas de saúde, segurança e higiene. É reduzir os riscos, né, de possibilidades de doenças, de acidente de trabalho. Por meio de quê? Normas de higiene, segurança e saúde. Tá? Adicional para as atividades penosas, insalubres e perigosas. A legislação brasileira não definiu o que é uma atividade penosa. Ela definiu o que é insalubre e o que é perigosa. O que nós temos que saber aqui, né, é que esses adicionais, eles não se acumulam. O trabalhador ele exerce uma profissão que é insalubre e que é perigosa. Ele vai receber 2 adicionais? Não, ele vai receber somente 1. Tá? E a atividade penosa não está regulamentada ainda. Creches e pré-escolas aos filhos até 5 anos. Não é até 3, não é até 6, não é até 7, não é até 2, é até
5 anos, tá? Proteção em face da automação. Automação, digamos assim, é a situação que o trabalhador possua de sempre ter a possibilidade de estar trabalhando e a empresa não se tornar automatizada sem o trabalhador, tá? Mas o que cai é a definição. Automação, o uso das máquinas, né? O uso da máquina que venha substituir o trabalho humano. Proteção ao trabalho da mulher, seguro a cargo do empregador e indenização em caso de dolo ou culpa. O seguro está lá. O trabalhador vai ter o seu seguro, tá? A cargo de quem? A cargo do empregador. Além desse seguro, o empregador poderá pagar uma indenização à família, né, ou de repente até o próprio trabalhador, em caso de um acidente ou em caso de morte desse trabalhador, desde que exista o quê? Dolo ou culpa por parte da empresa ou do empregador. Então, o seguro é uma coisa, a indenização é outra, tá certo? Ação trabalhista, 5 anos e 2 anos, né? Temos que trabalhar com esses dois tempos. Uma ação trabalhista, ela trabalha com 5 anos e 2 anos. O que é 5 anos e 2 anos? O trabalhador trabalhou numa empresa 10 anos. Ele saiu da empresa hoje. A partir de hoje, ele tem 2 anos para entrar com ação trabalhista. Se ele saiu do serviço hoje e passaram-se 3 anos, ele não pode mais entrar com ação trabalhista, porque o prazo é de 2 anos para ele entrar com ação trabalhista. Se ele saiu hoje da empresa e hoje ele entrou com ação trabalhista, os direitos que ele vai buscar vão retroceder 5 anos. Então, a partir de hoje, vai andar 5 anos para trás, o tempo que ele trabalhou na empresa. Se ele deixou passar 1 ano e entrou com ação trabalhista, ele vai retroceder 5 anos, mas a partir da data que ele entrou com a ação. Então, se ele entrou depois de 1 ano, vai retroceder 5 anos. O primeiro ano vai chegar na data que ele saiu da empresa. E a partir daquela data, vai pegar mais 4 anos que ele trabalhou na empresa. Essa é a regra do 5 e do 2 anos. Certo? Então, ele tem até 2 anos para entrar com a ação. A partir da data que ele entra com a ação, não é da data que ele sai do serviço, é a data que ele entra com a ação, ele anda 5 anos para trás, para buscar os seus direitos trabalhistas. Tá certo? Exceção do FGTS, que é uma prescrição trintenária, né? Proibição de discriminação de salário, função e admissão por motivo de sexo, idade, cor e estado civil. Não pode haver qualquer discriminação relativa a sexo, idade, cor e estado civil, tá certo? Para admitir o trabalhador. Proibição de discriminação ao portador de deficiência, tá? Tanto é hoje que os próprios editais dos concursos públicos trazem um percentual a ser ocupado pelos deficientes. Outra campeã em prova, né? Trabalho do menor. E cai como está na Constituição, tá certo? Proibição de trabalho noturno, perigoso e insalubre. Verificaram que aqui não entrou o penoso, né? Porque o penoso não está regulamentado. Então, o menor de 18 anos, ele não pode trabalhar de noite, trabalho noturno, trabalho perigoso e trabalho insalubre. Não pode. E de qualquer trabalho a menores de 16 anos. Qualquer trabalho a menor de 16 anos. Salvo, o problema é o salvo, né? Salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Tá? Então levem pronto para a prova. Proibição do trabalho noturno, insalubre e perigoso a menores de 18 anos. E de qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14, certo? Sindicatos, pessoal, o Estado não pode interferir nos sindicatos, apenas ele vai exigir o registro do sindicato no órgão superior, ponto. Pode exigir o registro, mas não pode interferir no sindicato. A administração do sindicato, a organização do sindicato é do sindicato, tá? Base territorial do sindicato. Não pode, dentro de uma cidade, de um mesmo município, ter mais de um sindicato.
Pode um sindicato abranger 2 municípios, 3 municípios, mas não pode um município ter mais de um sindicato de cada categoria. Tá? Por exemplo, sindicato dos metalúrgicos. A cidade X tem um sindicato dos metalúrgicos. Aquele sindicato da cidade X, ele atende a cidade X, a Y e a Z, sem problemas. Mas não pode ter 2 sindicatos da mesma categoria no mesmo município. O sindicato, então, defende os interesses individuais e coletivos em questões administrativas e judiciais, em ambas as questões administrativas e judiciais, desobrigação de filiação. Senhores, a Constituição Federal, no seu artigo 5º, fala que ninguém é obrigado a associar-se ou a manter-se associado. Tá? Então, ninguém é obrigado a se filiar a um sindicato. Tá certo? Ninguém é obrigado a filiar-se a um sindicato. É obrigatória a participação do sindicato nas negociações coletivas de trabalho e aquele filiado a sindicato aposentado tem direito a votar. Isso aqui é importante. Às vezes aparece em prova. Parece uma coisa assim que não tem muita importância, né? Mas aparece em prova essa situação do aposentado não poder ser candidatar no sindicato. Ele pode. Tá certo? É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical. Ou seja, o empregado, ele se registrou a um cargo sindical. A partir daquele momento que ele se registrou, é vedada a sua demissão, é vedada a sua dispensa, ele não pode ser mandado embora, tá certo? E, se eleito, ele se registrou, teve eleição, se ele for eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Ou seja, quando ele se registrou, ele não pode ser dispensado. Se ele se registrou, concorreu à eleição e foi eleito, ou ficou como suplente, ele não pode ser dispensado até 1 ano do término do mandato. Tem exceção? Tem exceção. Qual? Se ele cometer uma falta grave. Se ele cometer uma falta grave, aí ele pode ser dispensado. Tá certo? Greves e reuniões. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Né? O direito de greve é assegurado ao trabalhador a forma como ele vai exercer essa greve, como é que ele vai parar tal. Todavia, ele tem que respeitar o que a lei define dentro de cada serviço. Existem serviços que são essenciais à população. Esses serviços devem respeitar determinadas regras contidas em lei. E os seus abusos levam os responsáveis também às penas dessa lei. Tá certo? É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais e previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Percebam aqui a diferença, está falando em órgão público, tá? Mesmo ali também é assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nesses colegiados de órgãos públicos. E por fim, nas empresas que possuem mais de 200 empregados, é garantida a eleição de um representante destes, para que este representante seja o mediador entre os empregados e o empregador. Tá? Mas as empresas com mais de 200, não com as empresas com menos de 200. Tá? Vamos treinar um pouquinho, fazer algumas questões, que é fundamental para quem vai fazer concurso fazer questão. Então, questão 1. No que concerne aos direitos sociais, é incorreto. Queremos o incorreto. Quando a gente está fazendo uma prova e aparece a palavra incorreto, a palavra exceto e a palavra não, circulem aquela palavra, grifem aquela palavra, escrevam do lado das alternativas, porque o candidato que está fazendo a prova ele já está cansado, ele lê a primeira alternativa, lê a segunda, na terceira alternativa ele já está procurando o que é certo, não é mais o que é errado, porque o nosso cérebro estuda e nós estudamos para achar o que é certo. E é nesse sentido que nós fizemos uma questão. Quando nós vamos fazer uma questão, então nós temos que estar conscientes que nós estamos procurando algo que está errado. Porque nós vamos achar o fácil muito fácil, né? Porque serão 4 alternativas corretas e uma errada, normalmente, são 5 alternativas das provas, tá certo?
Então aqui nós queremos o errado, o incorreto quanto aos direitos sociais no que concerne os trabalhadores urbano e rural, tá? Então, é incorreto afirmar que o trabalhador urbano e rural tem direito a, letra A, proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual, ou entre os profissionais respectivos. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual, ou entre os profissionais respectivos. Isso aqui está certo. Não pode haver essa distinção. Participação nos lucros ou resultados, desvinculada da remuneração. E, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Certo. Falei para vocês que isso aqui aparece sempre. Remuneração de serviço extraordinário superior no mínimo em 50% do normal. Tá certo. É no mínimo em 50%. Pode ser 60%, 70%, mas não pode ser 40%. Tá? Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 3 anos de idade. Falei para vocês que era 5 anos. Que não é 3, que não é 4, que não é 2, que não é 1, que não é 6. É 5 anos. Até 5 anos. Essa alternativa está errada. A letra D, então, é o que nós procuramos. E a letra E está certa. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Tá? Igualdade de direitos entre esses trabalhadores. Questão número 2. Acerca dos direitos sociais assegurados pela Constituição, é correto afirmar. Letra A. A remuneração do serviço extraordinário será sempre superior em 50% do normal? Está errada porque ela não será sempre superior. Ela será no mínimo 50%. Tá? Então ela não vai ser sempre superior. É no mínimo 50%. A letra B. O salário família é direito apenas do trabalhador considerado de baixa renda nos termos definidos em lei? Sim. O que eu falei? Que a ideia é de dar uma assistência ao hipossuficiente. Tá certo? Então, o salário família é para o filho do trabalhador de baixa renda. É assegurada ao empregado a participação nos lucros ou resultados vinculada à remuneração? Falei para vocês que eles iam tirar o des e deixar só o vinculada. Está aqui. Essa alternativa está errada, porque a participação é desvinculada da remuneração. Letra D. Para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, a jornada será sempre de 6 horas? Errado. Por quê? Porque salvo acordo ou convenção coletiva, né, essa jornada pode variar, mas tem que ter a participação coletiva. Tá? E assegurada a eleição em todas as empresas de um representante dos empregados com a finalidade exclusiva de promover o entendimento direto com os empregadores? Em todas as empresas, não. Apenas as empresas com mais de 200 empregados. Aqui veio a regrinha do 5 e 2. Ó. Dentre outros, a Constituição Federal prevê como direito social a ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo. Esse prazo, ele é prescricional ou ele é decadencial? Então, escrevam aí no material de vocês que este prazo, ele é prescricional, tá? Prazo prescricional de quantos anos? 5 anos. Em 5 anos, prescreve o direito, né? Para os trabalhadores urbanos e rurais, tá? Até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Para completar completamente o texto, as lacunas devem ser preenchidas respectivamente por... Então, o prazo, pessoal, ele é prescricional. Ele prescreve em quanto tempo para o trabalhador entrar com uma ação contra o empregador? Prescreve em 5 anos, entendeu? O prazo ali, ele é de 5 anos. Por quê? Porque até 2 anos após a extinção do contrato de trabalho, você tem que entrar com a ação. E essa sua ação, ela vai retroceder quanto tempo? Ela vai retroceder 5 anos a contar da data da entrada da ação. Tá certo? E ela serve para trabalhadores urbanos e rurais. Ok? Um grupo de advogados que trabalham exclusivamente perante a Justiça do Trabalho deseja criar uma associação visando ajudar trabalhadores exclusivos de empresas de telecomunicações. De acordo com a Constituição Federal, a criação de associações, letra A, depende de autorização. Ó, todas começam com a palavra depende e depende. Primeira coisa aqui, ó.
a união, ela não interfere na associação, tá? Ou seja, não depende de autorização. Se nós sabemos que não depende de autorização, nós vamos eliminar a letra A. Por quê? Depende de autorização? Não, risca ela. A letra B começa com independe, deixa ela. A letra C começa com depende de autorização expressa do órgão público. Está errado, risca a letra C. A letra D começa com independe, beleza, deixa ela aí. A letra E começa com depende de autorização expressa do órgão público. Quanto às associações, as cooperativas, a União, Estado e município não pode interferir nessa criação. A única coisa que o órgão público pode fazer é o quê? Pode, né, e deve fazer, né, até para dar uma legalidade a essa instituição, é o quê? Que ela provenha a sua regulamentação junto ao órgão competente. Registre o seu estatuto junto ao órgão competente. Mas ela não pode interferir na criação. Não depende dela uma autorização para que ela seja criada. Então, a criação dessa associação, ela independe de autorização. Nós estamos entre duas alternativas, que é a letra B e a letra D. A Brasil, letra B, diz o seguinte: independe de autorização, sendo estabelecida a interferência estatal, assim como ele não depende nada para criar, e o Estado também não pode interferir. Então, independe de autorização, tá certo. Sendo estabelecida a interferência estatal, tá errado. O Estado não pode interferir na associação, não pode interferir no seu funcionamento, a não ser que seja uma associação ilegal, tá? Mas o Estado não pode interferir, tá ok? Letra D, independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Perfeita, redondinha, letra D, resposta correta. Próxima alternativa, próxima questão. Considere 1. Trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. 2. Licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário. Nessas hipóteses, a jornada de trabalho e a duração da licença é de, respectivamente, a jornada de trabalho em turnos ininterruptos é de 6 horas, salvo negociação coletiva. A licença gestante é de 120 dias. Hoje é permitida uma licença até 180 dias, mas depende da empresa e depende do acordo que essa empresa tem com a administração, tá certo? Então, a regra aqui para a prova, se não falar nada, vai ser 120 dias. A alternativa certa, a letra B, 6 horas e 120 dias. Próxima questão, quanto aos direitos sociais previstos na Constituição, é incorreto afirmar que é proibida. Questão complicadíssima. Por quê? Porque é errado eu dizer que é proibido. O enunciado da questão deixa ela difícil. Olha só, letra A. A atividade laborativa noturna a menores de 16 anos e de qualquer trabalho a menor de 14, salvo na condição de aprendiz a partir dos 12 anos de idade. É incorreto eu dizer que isso aqui é proibido? Não. É correto eu dizer que isto é proibido. Por quê? Porque a atividade laborativa noturna a menores de 16 anos e de qualquer trabalho a menor de 14, salvo na condição de aprendiz, a partir de 12 anos, está incorreto dizer isso aqui? Ou qual é a situação? É a partir de 14 anos. Então, a alternativa está errada. Então, vai ser essa aqui. Por quê? Porque não é 12 anos, é 14 anos. Letra B. A distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual, ou entre os profissionais respectivos, isso aqui está correto, tá? A diferenciação de salários de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, não pode haver essa diferenciação, tá? Então é correto dizer que isso aqui é proibido, tá? Qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência, não pode haver discriminação no tocante a salário e a critérios de admissão do trabalhador por
do trabalhador com deficiência. Letra E, a diferenciação de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. A diferenciação, não pode haver uma diferenciação entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. A questão é muito complicada por causa do incorreto e o proibido, né? É incorreto afirmar que é proibida, tá certo? A partir dos 12 anos lá, pende a alternativa A. Questão 7. A Constituição Federal, ao garantir os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, visando a melhoria de sua condição social, estabelece, além de outros, que: letra A remuneração do trabalho diurno deve ser superior à do noturno? Ao contrário, o noturno deve ser superior ao do diurno. Então está errado. Letra B. O 13º salário deve ser pago com base na remuneração proporcional ou no valor da contribuição previdenciária? Não. Deve ser pago com base no salário de dezembro e não é no valor da contribuição previdenciária, tá certo? É irredutível o salário salvo disposto em convenção ou acordo coletivo? Está certo. A irredutibilidade do salário não é uma garantia absoluta. Se houver acordo coletivo ou convenção, essa irredutibilidade ela é permitida. Dinamarca. O seguro-desemprego é devido em caso de despedida com ou sem justa causa. E de desemprego voluntário ou involuntário? Não. O seguro-desemprego, ele tem que ter o quê? Uma injustiça em relação ao trabalhador, tá certo? Ou seja, é a despedida sem justa causa e involuntário, tá certo? O gozo de férias remuneradas com no máximo 30%, gozo de férias remuneradas com no mínimo 1/3, é o terço constitucional. Então a alternativa correta é a letra C, irredutível o salário salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. A liberdade da definição da forma de administração do sindicato corresponde ao direito de, letra A, exercício de atividade sindical na empresa, auto-organização do sindicato, letra B, administração, organização do sindicato. Tá certo? A letra B é a alternativa correta. Questão 9. Entre os direitos sociais, a Constituição Federal garante os direitos dos trabalhadores, exceto, tem um aqui que ela não garante. Qual? Letra A, relação do emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Certíssimo. Salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda. Certo. Seguro contra acidentes do trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização, a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Está certo. Participação nos lucros ou resultados da empresa, vinculada à remuneração nos termos da lei. Está errado. Por que está errado? Porque não é vinculada, é desvinculada. Falei para vocês que eles iam trocar. A alternativa que nós buscamos é a letra D, então. Certo? A letra E está correta. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultadas a compensação de horários e a redução da jornada mediante convenção coletiva de trabalho. Quanto aos direitos dos trabalhadores assegurados pela Constituição Federal, é incorreto afirmar que o valor dos vencimentos do servidor público pode ser inferior ao do salário mínimo? Não. Menos que o salário mínimo ninguém pode ganhar. A não ser o trabalhador que trabalha proporcionalmente, com jornada reduzida, é outra situação. A natureza das atribuições do cargo a ser provido pode funcionar como justificativa para a imposição de limite de idade para inscrição no concurso público respectivo? Essa alternativa é polêmica, por quê? Porque todos são iguais perante a lei, sem distinção de cor, idade, sexo e estado civil, né? Aí vem a alternativa e diz que pode haver uma discriminação no tocante a limite de idade. Se essa discriminação no tocante à idade estiver prevista em lei e tiver um nexo entre a profissão que está pedindo essa idade mínima, se houver um nexo, por exemplo, uma profissão, um bombeiro, um policial, que necessite de
condição física, de uma idade mínima para exercer aquela profissão, se anexo com a profissão, ela pode pedir uma idade mínima para, o máximo, né, para o concurso público, tá? Mas se não houver nexo e não estiver previsto em lei, não pode. Agora, se estiver previsto em lei e houver nexo à idade com a profissão, é perfeitamente possível. Letra C, a existência de seguro contra acidente do trabalho não exime o empregador da responsabilidade civil na hipótese de culpa grave. Está certo, né? A indenização. Ainda que sujeito a regime de revezamento, o trabalhador faz jus ao recebimento de adicional de serviço noturno. Certíssimo. É o revezamento ininterrupto, né? Daqui a pouco ele trabalha 3 horas de noite, trabalho noturno de 3 horas e diurno de 3 horas. Ele vai fazer jus ao adicional noturno? Vai fazer jus. A gratificação natalina possui natureza indenizatória, não integrando a remuneração normal do trabalhador. Gratificação natalina não é indenização. Indenização é transporte, receber um dinheiro porque ele vai mudar de cidade, vai trabalhar em outro local, e acabou ali recebendo uma indenização para o transporte que ele vai ter que executar, para a bagagem que ele vai ter que levar, a mudança dele, os móveis dele. E isso é indenização. Resposta, letra D, Dinamarca. Não é considerado um dos direitos sociais expressamente previstos pela Constituição Federal. Então, nós vamos encontrar aqui 4 direitos sociais e um que não é direito social. Propriedade, saúde, lazer, segurança e proteção à maternidade e infância. Saúde é direito social, lazer é direito social, segurança é direito social, proteção à maternidade e infância é direito social. Propriedade é um direito individual, tá certo? A Constituição Federal de 88 inovou ao apresentar um rol de direitos constitucionais dos trabalhadores, inserindo no seu artigo 7º, dentre outros, o auxílio, a alimentação e a cesta básica. A cesta básica não está no artigo 7º, tá? O piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Perfeito. É essa a alternativa correta. O piso é proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, tá ok? Então, encerramos aqui algumas questões sobre direitos sociais, tá? Que está no artigo 7º da nossa Constituição, 6º, 7º da nossa Constituição, sindicatos lá no artigo 8º, tá ok? Importante essa matéria.